Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Conversa Legal. Eu me chamo Isadora Curvelo, sou advogada. Estou aqui com a nossa convidada Lívia Levino, representante do Perucaba Bairro Planejado, e hoje nós vamos falar sobre gestão em condomínios, quais são as perspectivas jurídicas e gerais. Lívia, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Isadora, o convite, né? Quando o Dr. Cláudio falou comigo, eu me senti muito lisonjeada em poder participar desse primeiro podcast e para falar um pouquinho também sobre a minha experiência nesses 10 anos de Perucaba, né? Sim, e você pode nos contar um pouquinho da sua experiência, como você decidiu entrar no ramo imobiliário? Conte um pouquinho sobre isso pra gente. Então, é bem interessante essa pergunta, porque na realidade, durante toda a minha vida, eu nunca pensei em atuar no ramo imobiliário. Sério? Sério. Quando eu era criança, aquele sonho sempre, quero ser médica, e aí quando cresci já não queria mais ser médica, e pensei em fazer fisioterapia, e aí no meio do percurso, terminei que fiz direito. E foi? Né? Cursei direito, aí finalizei a faculdade de direito, e durante o curso de direito eu pensava em fazer concurso. Sempre pensei para a área de concurso, para delegada, para juiz, e quando eu estava nesse processo da faculdade, pensando posteriormente em estudar para fazer a OAB, obviamente, e depois me dedicar a concurso, foi quando meu avô teve a ideia de fazer o Perucaba Bairro Planejado. Né? Na realidade, essa ideia surgiu há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, onde ele já tinha aquela área lá no local da Perucaba, sempre pensou em empreender, mas não sabia de fato o que ele queria empreender ali. Aí a gente sempre conversava e pensou em fazer um hotel fazenda, depois pensou em fazer um prédio, e aí nesse meio tempo aí, ele fez algumas viagens, né, internacionais e conheceu um dos primeiros bairros planejados do mundo, que foi em Portugal, uma das viagens que ele fez a Portugal, e trouxe essa ideia para cá. Uma ideia inovadora, você imagina há 16 anos atrás, você trazer uma ideia de um bairro planejado, né, para Arapiraca, mas meu avô sempre acreditou muito no potencial de Arapiraca. Ele sempre teve essa visão de crescimento e trouxe o projeto para cá. Inicialmente, fez sociedade com alguns outros incorporadores de fora e aí começou a tocar essa ideia. A ideia começou a sair do papel. Quando começou o início das obras, inicialmente ele chamou meu irmão para trabalhar com ele. Eu tinha finalizado a faculdade e já estava me preparando para estudar para fazer o OAB. E aí, posteriormente, ele me convidou. Me chamou para trabalhar junto com ele no projeto do bairro. E aí eu não tinha experiência em nada. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele me convidou para trabalhar com ele e eu sem experiência nenhuma em mercado imobiliário, em administração, em nada. Mas também tive a honra de poder aprender com ele. Sim. Né? Nada melhor do que a experiência. A prática. A prática do dia a dia. E aí a gente começou realmente a encabeçar esse projeto. Né? Eu comecei no núcleo de projetos da empresa. Eu comecei entendendo realmente o iniciozinho de tudo. E ali logo depois fui para o setor de marketing e a parte administrativa, que hoje é onde eu atuo. Né? Eu fico na parte administrativa, o setor financeiro e dou um suporte também na parte comercial. Meu irmão também trabalha junto comigo, a gente fica muito em comunicação e ele também dá um suporte hoje na parte comercial e também na parte interna da empresa. Por ser uma empresa familiar, na realidade o que é que acontece? A gente tem as divisões das funções, mas eu e meu irmão a gente precisa sempre estar por dentro de tudo, né? A gente precisa estar entendendo como as coisas estão funcionando. E meu avô e meu tio que participam da parte da direção, dão o suporte na parte da direção da empresa. Entendi. É realmente uma inovação no ramo imobiliário, né? E quais são as dificuldades que você enfrenta na gestão do condomínio? O que é que você vê ali no dia a dia que você enfrenta como uma dificuldade? Então, na parte de gestão dos condomínios, a dificuldade maior realmente é a parte da convivência dos condôminos entre si. Né? Porque a gente sabe que para você constituir uma associação de condomínio, você precisa ter um estatuto, né? Onde vai regir todas as regras. E quando a gente fala de regras, a gente já sabe, né? Já sempre dá aquela demandazinha de você conseguir organizar para que aquelas pessoas entendam que ali tem regra. Sim. É um pouco diferente hoje da gente
Quando a gente mora em casa que não seja em condomínio, a gente tem um mínimo de noção do que pode ou não fazer, questão de barulho, mas dentro de um condomínio realmente existem umas regras mais específicas e que elas precisam ser seguidas. Sim. E aí a importância de se ter uma assessoria jurídica, né? Sim. Principalmente em condomínios, porque tendo essa segurança jurídica, evita até que futuros possíveis ações venham a surgir, ações judiciais. Isso. E aí a importância dos condomínios estarem sempre bem assessorados, sempre bem seguros das questões da regularização de acordo com a lei. Isso, desde a parte de gestão, da parte administrativa mesmo, até a parte da constituição de associação. Isso aí é primordial, a gente precisa estar resguardado dentro da lei, saber o que realmente pode ou não pode fazer e com o passar do tempo a gente vai adequando. Hoje, com 10 anos de Perucaba Bairro Planejado, nós fizemos algumas alterações, tanto na parte de contrato, como na parte também dos estatutos dos empreendimentos. Por quê? Pela necessidade do dia a dia, né? Cada condomínio vai ter uma necessidade diferente. Então, com o passar do tempo, com a convivência do dia a dia, a gente vai adequando a realidade de cada empreendimento. Sim, de acordo com as demandas que vão surgindo ali na convivência, né? No dia a dia. Sim. E, inclusive, você falou sobre a necessidade de ter essa união entre os condôminos e a gestão do condomínio e a importância de assembleias condominiais, não é? Sim, importante. Porque assembleias condominiais, para quem não sabe, são reuniões onde os próprios condôminos podem conversar e votar sobre questões pertinentes do próprio condomínio. Isso. Então, ali é uma oportunidade muito importante para ter essa troca entre a gestão e os condôminos de melhorias para a própria moradia, não é? Isso, exatamente isso. Na verdade, as associações, elas precisam ter um corpo diretivo, e esse corpo diretivo é quem vai fazer toda a parte de gestão dos empreendimentos. Há mais ou menos uns 5 anos, 6 anos atrás, a construtora era quem fazia parte de gestão dos 3 empreendimentos. Hoje já conseguimos entregar as associações de cada empreendimento, a última a gente entregou agora, no mês passado. Sim. Mas a construtora Perucaba tinha uma formatação diferente. Nós fazíamos o lançamento do empreendimento. Com o lançamento, a pessoa já podia usar, né? Já podia fazer o usufruto das áreas comuns, usar academia, piscina, churrasqueira. E a gente não cobrava por isso, né? A construtora era quem mantinha todo esse custo. Hoje, cada empreendimento já tem a sua associação própria. Então, toda a parte de gestão fica restrita aos 3 empreendimentos. Porém, no Perucaba Bairro Planejado existe um diferencial, né? E nós temos uma associação geral que ela faz toda a parte do bairro externo. Tem as associações individuais e tem a associação geral que faz todo o regimento da parte externa, que é o básico, né? A coleta de lixo, a segurança, toda a parte de limpeza e organização do bairro. Então, assim, nas associações, elas precisam, tanto as associações internas como essa associação externa que nós temos, elas precisam de um corpo diretivo que é quem vai fazer todo o direcionamento da parte dos condomínios. E aí ela é composta, né, tem as funções, tem o diretor-presidente, o vice-presidente, a parte fiscal, e com isso eles conseguem organizar melhor. A necessidade das assembleias existe porque, assim, no dia a dia a gente vai vendo várias necessidades que acontecem, principalmente na parte de investimentos, né? A gente entrega de uma forma, mas aí no dia a dia a gente precisa estar mantendo as áreas comuns, às vezes fazendo um investimento melhor, né? Tipo, como adquirir algum material específico, ou na parte de academia, uma máquina específica, e tudo isso a gente precisa de uma assembleia para poder existir a votação e um comum acordo entre os condôminos. Sim. E uma curiosidade muito interessante em relação à questão jurídica é que nessas assembleias, o advogado, ele pode representar um condômino nessas reuniões, caso ele não possa estar presente. Então, através de uma procuração, o advogado ele vira mandatário desse determinado condômino e ele pode ir até lá, representá-lo e, inclusive, votar a respeito de questões pertinentes para o condomínio. Então, é uma questão muito interessante, até para as pessoas ficarem sabendo dessa... É importante esse ponto que você colocou agora, né? Porque, assim, existe uma dificuldade nas assembleias das pessoas participarem. Sim. É o que a gente sempre fala, quando a gente manda o comunicado informando que vai haver assembleia, a gente pede que as pessoas façam um esforço realmente de participar, até para entender como é que está funcionando a parte de gestão.
né? Porque não é algo tão simples como parece. Sim. E aí a maioria das pessoas não participam, e aí em determinadas situações do que foi falado ali na Assembleia, houve a votação, e se o condômino não concordar, depois vai reclamar, mas infelizmente a gente não vai ter o que fazer porque a maioria votou naquele momento, né? Sim. E nisso a importância do condômino ser presente e atuante também nas decisões condominiais, né? Não ser só ali, eu adquiri um lote, eu mantenho, pago a taxa de condomínio e para mim tá ótimo. É importante que se participe. Inclusive, uma das exigências nas associações que nós constituímos é a gente pede para que o diretor-presidente ele seja ou morador ou esteja com a casa em construção. Porque é mais interessante que seja uma pessoa que convive ali naquele ambiente para poder direcionar, né? Do que uma pessoa que nunca foi, às vezes comprou só para investir. Lógico que ela quer o bem dela valorizado, cuidado, mas quem está ali no dia a dia que vai saber realmente as dificuldades. Sim, quais são as necessidades, né? Então, exatamente. Aí uma alternativa muito interessante, porque às vezes tem determinados condôminos que não podem estar, né, naquele determinado dia, viagem, enfim. Então, a alternativa dele se fazer presente é através do advogado. Isso. E em questão de sustentabilidade, qual é a sua perspectiva lá na Perucaba? Quais são as necessidades da gestão ambiental lá no bairro Planejado? Então, lá no Perucaba nós temos uma grande vantagem, porque temos uma estação de tratamento própria, né? Inclusive falamos muito sobre isso nas propagandas. Quando a gente recebe também o cliente lá, a gente tem a oportunidade de mostrar que formamos uma estação de tratamento própria e ela é modular. Então ela foi feita para atender toda a necessidade do bairro, seja agora com os 3 empreendimentos, seja quando a gente tiver com 10, 12, 15 empreendimentos. Então ela vai aumentando, né? E também toda a parte, assim, a gente cuida muito dessa questão ambiental, de coleta de lixo, todas as normas que precisam ser seguidas, né? E seguidas à risca, porque a gente sabe que hoje questão ambiental é algo muito sério. Então a gente tenta sempre estar adequado. Temos também uma empresa que faz todo esse suporte pra gente lá, que é uma empresa especializada em gestão ambiental. Então a gente tenta estar resguardado realmente o máximo, porque é importante, né? Sim, é muito importante os condomínios estarem de acordo com as leis federais, municipais, estaduais. A legislação ambiental é de extrema importância. Sim. E a gente sabe que a Perucaba ela tem várias construções sustentáveis, né? Como, por exemplo, o uso de energia solar. Isso, exatamente. Nós estamos expandindo, inclusive, temos uma parceria com a empresa e estamos expandindo essa questão da energia solar lá. Tanto a parte do escritório já é feita com energia solar também, a parte dos condomínios também, o reserva já comporta, já tem a energia solar. E os outros empreendimentos a gente também está buscando fazer esse investimento. Sim, muito importante. Captação de chuva, sim, tratamento dos resíduos, isso, todas essas questões ambientais. Então é de extrema importância os condomínios estarem sempre seguindo a legislação. Sim, até para boa convivência, né? Se a gente preza e sempre fala a questão de qualidade de vida, a gente também tem que oferecer. E a nossa estação de tratamento, em cada empreendimento da gente, existe uma elevatória própria, onde ela vai fazer a parte de tratamento dos resíduos. Perfeito. Inclusive, é muito importante que o próprio regimento interno do condomínio disponha de regras para os condôminos estarem também de acordo com a legislação, não é? Isso, exatamente. Existem umas regras específicas, principalmente na parte de construção civil, né, que é o cuidado também com o meio ambiente. A gente também cobra isso muito precisamente nos empreendimentos, porque hoje lá existe uma regra que a gente pede que as obras sejam tapumadas, evitando que caiam resíduos nas ruas, e tem as crianças, né, que convivem ali, tudo é um risco. Questão de lixo também, tem o dia da coleta de lixo, então a gente pede que as pessoas só coloquem o lixo na parte externa, realmente no dia da coleta, porque a gente evita, assim, que os animais terminem rasgando e fique aquela sujeira toda no condomínio. Em relação à tecnologia, inovação dos condomínios, de que maneira a tecnologia tem impactado na gestão da Perucaba? Então, nos 3 empreendimentos, nós temos um aplicativo, né, que funciona de forma, assim, excepcional, onde nesse aplicativo você consegue acompanhar tudo da parte de gestão dos empreendimentos. Você consegue fazer a reserva da área comum, você consegue ter acesso também à parte das despesas, né, de cada empreendimento, você acompanha lá todos os pagamentos, tem alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da associação, mas aí você consegue ter uma gestão de uma forma mais clara, né, a tecnologia ajuda muito. E falando do Perucaba Bairro Planejado, eu não posso deixar de mencionar que nós temos um sistema de segurança
que eu acho que é o único aqui em Arapiraca, né, e um dos poucos aqui no estado de Alagoas, que é um sistema de segurança que é uma forma muito eficaz de identificação. Nós chamamos de sistema CFTV, que ele faz um reconhecimento facial, né? Então, todo o empreendimento da gente, ele é monitorado por câmeras, temos a segurança de câmeras e temos a segurança também do pessoal que faz a ronda externa e interna em cada empreendimento. E esse monitoramento, ele é interligado nos 3 empreendimentos e na central do bairro. Então, vamos supor, você chega lá no reserva, inclusive já fui questionada, mas e a segurança do reserva? Porque ele é muito exposto. Você vê que na parte frontal, ele é só feito por grades, né? A gente não tem cerca de segurança, mas existe essa cerca viva. Se, por acaso, acontecer de ter uma pessoa ali na lateral, do outro lado do muro, a segurança vai identificar na central e na mesma hora que ela identifica, ela já passa a informação para o segurança que faz a ronda ir até o local fazer a averiguação, né? Então, assim, é um sistema realmente muito avançado, né, e dá essa garantia nesses 10 anos, assim, graças a Deus nunca tivemos problema relacionado à segurança do bairro. E aí uma importância muito grande que é a segurança, né, das pessoas que estão ali convivendo, porque são famílias, vidas, enfim. Isso. Então é sempre importante estar atualizado, né, a tecnologia sempre avançando e investindo principalmente nessa questão da segurança. Isso, e o Perucaba a gente sempre investe muito nessa parte de tecnologia, né? A gente tenta sempre trazer o que tem de melhor no mercado para os nossos empreendimentos, na verdade. Sim, e no dia a dia a gente sabe que a convivência em si, ela é um assunto bem delicado, né? E muito. Nessa situação de convivência, a gente sabe que existem alguns conflitos. Como é feita essa mediação dentro de um condomínio? Então, existem as regras, que elas precisam ser seguidas, e também existem as pessoas que não querem seguir as regras, né? Mas isso existe em todo canto, isso é comum. Mas assim, o que é que a gente tenta fazer? Sempre a gente tenta resolver pela mediação. Infringiu uma regra, a gente vai lá, conversa, pede para que não se repita, e caso venha a ocorrer novamente, aí a gente precisa intervir de forma mais severa. Aí a gente vai para o setor jurídico, né, faz a parte de notificação e aí multa, a depender da situação, a gente tem que dar uma suspensão de uso da área comum. Então, a mediação é sempre a prática mais comum, não a notificação extrajudicial, que é feita ali através da assessoria jurídica, tentar sempre um acordo. Se realmente não tiver solução, aí já vai para um meio mais Mas severo. A gente tenta sempre, assim, resolver da melhor forma. Sim, né? sim. E tá tendo um bom êxito Graças dessa forma. a Deus, que bom. E em relação aos direitos e deveres dos condôminos, a gente sabe que para a gente conseguir ter uma boa convivência é necessário viver em regras, como a gente já conversou, a necessidade do regulamento interno. Isso. E de uma maneira geral, na parte da gestão, quais são os deveres para ter uma boa gestão, tanto para vocês como também para a questão de síndico, de uma maneira geral? Eu acho que o básico é a gente sempre estar atento ao regimento do empreendimento, para que a gente erre o mínimo possível, né? Então, assim, na parte da diretoria, por isso que a gente faz essa exigência de o diretor-presidente ou ser morador ou estar em construção, porque como ele vai estar ali todos os dias, vai entender um pouquinho como é a rotina dos moradores, o que é realmente necessário, o que não é necessário, e assim, a gente tem uma boa convivência entre eles. A gente sempre tem que estar buscando, tá conversando, tá entendendo como é que funciona, qual é o tipo de reclamação, o que é que a gente pode melhorar, mas sempre dentro do regimento do condomínio. Do condomínio, Isso. sim. E os condôminos também têm os seus deveres, obviamente, mas também têm os seus direitos, né? Isso. Em um condomínio, por exemplo, como você mencionou, utilizar as áreas comuns, Sim. né? Academia, parquinho, entre outros, que o próprio condomínio oferta. O direito de também votar nas assembleias, estarem sempre por dentro das questões do condomínio. Por isso que eu falei há pouco que é importante o condômino participar da assembleia. Sim. Isso. Estar lá efetivando o seu direito. Às vezes tem algum assunto que só é tratado ali, né? A gente só tem a oportunidade de tratar ali. Inclusive, em algumas assembleias a gente até fez a opção de ser online, para que a gente conseguisse ter o maior número de pessoas. Né? Às vezes funciona, às vezes não. Mas a gente vai tentando. Vai lidando, né? Vai lidando, isso. E de uma maneira geral, como funciona a responsabilidade civil nos condomínios? Por exemplo, houve um acidente.
como funciona ali a responsabilidade em determinados casos? Então, numa forma bem prática. Eu vou dar um exemplo até do que acontece com recorrência. Nós temos um parquinho, temos uma brinquedoteca. De repente, se o brinquedo do parquinho quebra, e aí ele fica inutilizado e a associação toma conhecimento dessa situação, faz o isolamento da área, manda informativo para todos os condôminos pedindo para que não seja usado o parquinho, né, em determinado tempo. E mesmo assim a criança vai lá, usa o parquinho e se machuca, aí a responsabilidade é integral dos responsáveis, né? Não da associação. Porém, se houver uma inversão, a associação toma conhecimento que o parquinho não está próprio para o uso. E ainda assim, não faz o isolamento da área, não comunica, a criança vai lá e se machuca, a associação tem uma responsabilidade cível diante dessa situação. Sim. Só eu falando assim de uma forma mais prática, né? Mas sim, isso aí é muito mais abrangente. É bem relativo, né? Depende do acidente, de como aconteceu, se houve essa averiguação anteriormente do acidente. Se a associação tinha conhecimento ou não. Se foi tomada alguma providência. Isso. Então, é bem relativo mesmo, né? Esse exemplo que você utilizou é extremamente prático, que acontece, é o que né, mais no dia a dia. acontece, né? A gente fala de crianças porque é mais fácil. Exatamente, e ainda mais envolvendo criança também, a gente sabe que, por mais que os responsáveis tenham um cuidado, às vezes você olha para o lado, a criança vai lá e entra onde não deveria entrar. Mas aí se a gente sabe que o condomínio ele foi lá, isolou, tomou todos os cuidados devidos, então realmente não tem como o condomínio se responsabilizar nesse caso. Perfeito. Inclusive, você mencionou que lá na Perocaba existe uma associação geral específica para determinados assuntos, para cuidar dessa gestão geral do condomínio. Você poderia explicar um pouco melhor sobre como funciona, qual é a principal função dessa associação? Isso, desde quando nós constituímos os 3 empreendimentos, foi-se criada uma associação geral, que é a que vai fazer toda a parte de gestão do bairro, né, da parte externa. Então ela fica responsável pela parte de coleta de lixo, parte de segurança, toda a infraestrutura do bairro. E por quê que a gente fez isso? Para que a gente consiga resolver determinadas situações de forma mais rápida, né? Para que a gente não precise sempre estar esperando pela intervenção do poder público, né? Para resolver determinadas situações que são mais fáceis. E por isso a gente constituiu essa associação com esse objetivo e funciona muito bem. E em relação a investimentos, quais são as suas dicas para as pessoas que estão buscando investir nesse mercado imobiliário, que a gente sabe que é um mercado que está crescendo muito e de forma muito positiva? Quais são as suas dicas para quem deseja aí investir nesse mercado? Falando de investimentos, a gente vai para a prática, né? Então, se a gente pega lá, quando a gente lançou o nosso primeiro empreendimento e o valor que ele custa hoje, no preço de tabela, houve realmente uma valorização bem considerável, que eu acho que até se fosse feito em algumas aplicações, o nosso cliente não teria tido um retorno tão significativo, né? Então hoje eu vejo realmente que o melhor investimento a ser feito é no mercado imobiliário, né? Não só na parte que eu falo de você investir para ter um retorno, mas também do seu sonho, né? Do sonho da sua família de ter uma casa própria, ou às vezes você quer adquirir um lote ali e com o passar do tempo você fazer a projeção da sua casa. De repente hoje você não tem uma família constituída, mas você vai buscar ter uma família, constituir uma família, e aí quer investir em algo que vai valorizar, que você sabe que você vai investir, que não vai perder dinheiro, não tem o que contestar, né? Realmente o setor imobiliário é o melhor investimento a ser feito. Porque é um investimento além do financeiro, né? Isso. É um investimento de uma vida, do futuro da sua família, enfim. E quais são as suas perspectivas para o futuro? Lá na Perocaba nós temos uma grande perspectiva no mercado para 2025. Esse ano nós estamos fazendo já uma mudança, né? Lá em toda a proposta do bairro. E vem muita coisa boa, não vou poder falar muito. Não pode dar muito spoiler. Não. Mas até o final do ano a gente vai ter muita coisa boa. Teremos lançamentos aí já previstos, né? Fechamos algumas parcerias com alguns incorporadores e vai funcionar muito bem. A gente está querendo voltar com tudo aí no mercado para realmente já tá aquecendo, né? A gente já percebe esse aquecimento do mercado imobiliário aqui em Anapiraca, e para o que a gente está prevendo para o próximo ano vai ser incrível. Muito bom, inclusive porque a gente passou por um período muito complicado, né, que foi a pandemia. Isso. Então houve situações delicadas nesse setor, mas que agora já está
reconstruindo, tá voltando e com muita força, não é? Perfeito, isso mesmo. E realmente é a construção de sonhos, né? E nessa área, o que é que te motiva a continuar investindo no setor imobiliário, a continuar nessa gestão de condomínios, enfim, o que é que te motiva, o que é que te inspira a dar continuidade nesse setor? Então, hoje o que mais me motiva realmente é poder dar seguimento no sonho do meu avô, né, que é o Perucaba Bairro Planejado. A gente tá ali todos os dias, acompanha o processo desde o início, então sabe todo o empenho, toda a dedicação que ele teve e tem ainda em fazer acontecer. Acho que a minha maior motivação hoje é ele. Né? Hoje a minha maior motivação realmente é ele. E também não posso deixar de mencionar que é muito gratificante você poder trabalhar e realizar o sonho das pessoas, né? Porque quando a gente fala de casa, quando a gente fala de um imóvel, a gente sabe que lá atrás, na nossa infância, desde sempre a gente sempre escutou, vai constituir uma família, vai construir uma casa. Então não tem motivo mais gratificante para mim do que realmente a gente conseguir realizar, né, e atender as expectativas das pessoas. Sim, é verdadeiramente a construção de sonhos, não é? Isso, exatamente. E realmente é a construção de sonhos, né? Isso. É lidar com vidas. Então, que bom que a Perucaba está aí há mais de 15 anos no ramo imobiliário e com certeza vai continuar prospectando por muitos e muitos anos. Já puxando agora para o nosso final, Lívia, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma conversa muito proveitosa. Conversamos sobre vários detalhes que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida sobre como funciona a gestão de condomínios. Enfim, muito obrigada por ter vindo. Espero que você volte mais vezes para que a gente possa conversar cada vez mais sobre esse ramo imobiliário que está sempre se atualizando no mercado. Então, Isadora, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de ter sido convidada para falar um pouquinho sobre a minha experiência nesses longos anos do Perucaba Bairro Planejado. A gente sabe que a prática do dia a dia realmente ela é um pouco diferente, né? Então, eu acho que foi muito produtivo o nosso papo. Acredito que muita gente não tinha uma noção básica de como acontece, né? E não deixando de aproveitar o momento, né? Fica aqui um convite, né? Para quem não conhece ainda o Perucaba Bairro Planejado, está convidadíssimo a conhecer. Vai lá no escritório da gente, senta com a gente para tomar um café, para que a gente possa explicar um pouquinho sobre o nosso projeto e também falar um pouquinho sobre as próximas perspectivas do bairro planejado. Então fica aí o convite da Lívia para vocês conhecerem mais sobre a Perucaba, sobre o que é um bairro planejado. E esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o gostei aí, compartilhem para mais pessoas. E vamos estar aqui nos próximos episódios com mais convidados. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigada!